Bom, espero que agora vai, porque 2 dias que isso está dando só problema, não estou conseguindo fazer a live, porque o Facebook fechou, eu arrumei outra e vamos ver se fiz direito, né? Então, aqui Inês Aludé, de Bruxelas, na live Poesia na Janela, em tempos de coronavírus. Quarentena eu tiro de letra, mas hoje tem novidades, o comércio abriu na Bélgica. Então havia bastante gente na rua, eu fui dar uma volta, mas está todo mundo de máscara, só entra na loja quem tem máscara, tem fila, né? Entra uma pessoa, só entra a pessoa quando saiu alguém, quer dizer, tudo controlado, e se não tiver máscara não tem como entrar, né? Feito aquele abestado lá que foi numa farmácia, botou a máscara na cabeça e disse que estava com máscara. Esse tipo de coisa aqui não acontece, né? Na primeira, as pessoas têm inteligência, segundo, elas sabem que máscara é para proteger elas e as pessoas. Então não tem como. E ainda mais que se fizer uma merda dessa, a polícia chega em menos de 1 minuto e leva para fichar, né? E então, hoje a gente está mais para o nazismo, os neonazistas no Brasil, né? Bom, tem estudos muito sérios aí que fizeram sobre as células nazistas no Brasil, que tem já há muito tempo, né? Nos anos 30, o Brasil abrigou o partido nazista fora da Alemanha, né? Chegou a ter quase 3 mil membros aí, estavam espalhados em todo o Brasil, e eles mandavam inclusive dinheiro, ilegalmente, dinheiro, recebia dinheiro do Terceiro Reich, né? E que entrava ilegalmente no país. E eles tinham toda uma estrutura aí. Tem o historiador Francisco Teixeira, da Universidade do Rio de Janeiro, a Federal, que se baseou em documentos de arquivos da Alemanha Federal e mostra que, diante da iminência da guerra entre 36 e 39, o partido recebeu do Terceiro Reich a missão de paquerar, né, a opinião pública brasileira. Então, para isso, os nazistas controlavam pelo menos 15 emissoras de rádio no Brasil, imagina, espalhadas pelo país todo, que transmitiam a notícia em português, né? Só que as notícias eram feitas lá em Berlim, né, pelo serviço da propaganda nazista. Por exemplo, a Rádio Tupi, de São Paulo, né? Em 36, ela dizia que a Alemanha estava uma maravilha. Já tinha campo de concentração, porque já desde 33 que tem campo de concentração, né? O cara dizia que estava uma maravilha, igual que estão fazendo agora lá no Brasil. Sob o comando do Führer, né, que a produção industrial crescia, que os alimentos abundavam, que o perigo semita estava sendo afastado e em breve a raça alemã estaria toda reunida. A raça alemã, agora procure saber o que era a raça alemã. Se diziam arianos aqui é uma balela assim, da pior que existe, porque os arianos eram da Pérsia, da antiga Pérsia, né, que hoje é o Irã, né, e o que eles diziam que era Cáucaso, sabe de onde? Da Rússia, que eles odiavam. Mas como eles tinham olho, já que queriam pegar a Rússia, aí eles já diziam que eram caucasianos. E tem brasileiro que diz, eu sou caucasiano, você morre de rir. Então, esses ideais nazistas, né, chegavam assim ao grande público brasileiro e entrava, né, com goi de gás, porque eles emitiam milhares de panfletos, livros, jornais. Tinha até um jornal que se chamava Aurora Alemã, Morgen, que custava R$ 200. E tinha quem dava R$ 200. R$ 200 na época era. R$ 200 era na época, né? Não era reais, era réis. Né? Então, eles publicavam na capa mesmo assim os discursos de Hitler no Brasil, minha gente, no Brasil. Então, hoje em dia, atualmente, né, tem esses grupos neonazistas que são a mesma merda, só que eles deram um verniz assim para
para não espantar a freguesia, né? Porque eles têm uma lábia, eles sabem, eles invertem os conceitos, né? Eles transformam tudo e as pessoas se deixam enganar, mentem muito, né? Não sei por que as pessoas têm tendência mais a acreditar na mentira. Imagina, teve um, tem um presidente no Brasil que foi eleito por causa de uma mamadeira de piroca. Tá muito carente de piroca, né? Pelo amor de Deus. Então, eles se concentram mais lá no sul, né, na região sudeste e sul, especialmente em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os grupos neonazistas do Brasil, eles incorporam aqueles elementos básicos, né, do neonazismo. Ódio contra os negros, homossexuais, os judeus, as feministas, né, a mesma coisa. Eles não hostilizam os judeus, por quê? Porque Bolsonaro se aliou com alguns judeus, não é todos, né? Alguns judeus, sobretudo com Netanyahu, que é extrema-direita, né? Um safado, que eu não sei como é que os israelitas votaram numa desgraça dessa. Né? Então, tudo que é manifestação, lá tem uma bandeira americana, uma bandeira do Estado de Israel. Mas eles concentram ódio também nos migrantes. Vocês lembram como atacavam os haitianos, né? A Joyce Hasselman, eu lembro muito bem como ela atacava os haitianos, os venezuelanos. Depois passaram a querer defender os venezuelanos, mas foram lá para Roraima e atacaram os coitados refugiados, né? Tocaram fogo nas barracas dele, mandaram embora. Foi um horror, uma agressão horrível, né? E, sobretudo, eles odeiam migrantes de outras regiões do Brasil, né? Porque nordestino, né? Para eles é a raça inferior, né? Raça não existe, né, gente? Quem tem raça é cachorro. E nazista, bom, é berger alemão, né? É dog alemão, berger alemão. Mas eles lá têm muito, mas vocês viram que o pessoal do Corinthians, lá, a turma do Corinthians, bacana, foi lá e meteu o cacete em cima dele, mas eu achei bom demais. E o cara lá da caravana, vocês viram hoje, o cara da caravana dos 300 avistados lá que queriam derrubar a STF, o cara não foi, não aconteceu, eu não queria nem rir, mas eu vou rir só um pouquinho, porque é irônico, né? O cara está com Covid-19, internado na UTI, então deve estar grave, não vou rir assim não, mas eu rio da situação, né? Como é que pode ser tão cretina esse ponto de ir buscar doença? Meu Deus. Então, mas bom, mas eu defendo que uma das medidas, das coisas que você pode utilizar para fazer cair um ditador, né, e derrubar as ditaduras, é a sátira, né? É o humor, é a sátira, é a desmoralização. Quanto mais você desmoraliza, mais ele fica puto da vida, porque, como diz Thomas More, né, o diabo é um espírito orgulhoso e não tolera ser motivo de chacota. Mas ontem eles foram motivo de chacota, né, com a torcida do Corinthians. Maravilhoso. Temos todos que nos unir com a torcida do Corinthians, gente, e sair assim que passar esse negócio, ou não, então botar máscara, proteger e derrubar esse filho da mãe. E então eu sustento que o sarcasmo é a arma mais poderosa contra que o ser humano tem contra a tirania, né? Poesia também, né? A música, a poesia, as artes, né? Que eles odeiam arte, eles odeiam tudo que parece com felicidade. Então, eles não conseguem atacar o sarcasmo, né? Porque eles ficam enfurecidos com isso e reagem de maneira destrambelhada, né? Ficam histéricos, como Bolsonaro aí que está perdendo as estribeiras. Não, ele nunca teve estribeira. Nunca teve. Então eu andei fuçando aí na internet para ver como caem as ditaduras, como caem os ditadores, né? Como é que derrubam eles. Bom, tem revolução, tem guerra civil, tem vários métodos para derrubar um ditador, né? Nas urnas, por que não? Enforcando, levando ele a suicidar,
impeachment, tem um monte de coisa, né? O Brasil está difícil ainda, o caminho vai ser longo, eu acho, mas não vamos desesperar. Vamos ver os exemplos, né, dos ditadores terroristas e ideólogos do totalitarismo, que eu nem gosto dessa palavra, que não existe isso. Eles não podem ser ridicularizados, né, mas o primeiro passo para derrubar eles é combater o discurso deles, primeira coisa, né, a propaganda, que é muito atraente para jovens e pessoas desiludidas, por exemplo, tipo Ciro Gomes, né, que se desiludiu com ele mesmo, né, porque fugiu para Paris na hora que devia assumir uma atitude de, sei lá, de um candidato à presidência, não, fugiu, foi-se embora, agora está aí, esculhambando com o PT, com o Lula, né, os desiludidos, né, os que achavam que o PT era corrupto, né. Claro, houve corrupção no PT, mas o PT não é um partido corrupto. Partido corrupto vai atrás do PSDB, MDB, DEM, PP, PSL, ali sim que são endemicamente corruptos. Mas muitos do PT que foram condenados, até hoje estamos esperando as provas, né, do mensalão, até hoje ninguém viu prova concreta. E Lula estamos esperando até hoje, o juiz safado, mentiroso, né, que ele inventou até um tipo de sentença, né, que é ato desconhecido. Eu nunca ouvi falar nisso, ninguém nunca ouviu falar, nunca me esqueço de um negócio desse. Então, esses jovens desiludidos, né, e são facilmente seduzidos pela lavagem cerebral que a direita faz, porque geralmente eles têm a máquina, né, do poder, eles têm os jornais com eles têm dinheiro, né, dinheiro ilícito, dinheiro geralmente roubado, você vê que a esquerda não tem muito recurso, a direita tem muito recurso, que vem de fora, que os nazistas recebiam dinheiro do mundo inteiro, entendeu? A CIA dá dinheiro pra caramba para grupos neonazistas, para que eles. Inclusive, o Parlamento Europeu teve um encontro aí de neonazista na Suécia, e o Parlamento Europeu financiou com 600 e tantos mil euros. Então, eles têm grana, têm o poder com eles, têm a polícia com eles, né? Porque aquilo ali é tudo defendendo as elites, defendendo a grana das elites, defendendo o poder das elites, né? Vira-lata, coitados, né? Mas, enfim, vamos ver como caíram alguns ditadores, que é engraçado. Esses aí eu rio. Então, alguns foram executados, né, se suicidaram, uns foram julgados e presos, outros foram expulsos dos seus países, né, tem mil exemplos, como Papadoc, do Haiti, tinha, quem mais? O Amin Dada, tem uns que foram viver muito felizes aí, exilados na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sobretudo na França. A França era ela que deu asilo a Papadoc, né? Então, a história revela que muitos ditadores, especialmente aqueles que abusaram do poder e que não olharam para as necessidades de suas populações, foram muitas vezes condenados cedo ou tarde pelo seu próprio povo. Bom, Adolf Hitler, todo mundo sabe, foi um dos maiores ditadores. Teve Napoleão também, né? Que Napoleão, mas se lascou aqui na Bélgica, inclusive, em Waterloo. Ele perdeu a guerra aqui e na Rússia, foi derrotado na Rússia, né? Então, não, nem sei como é que Napoleão morreu. Ele era pequenininho, vai ver que morreu de ódio, sei lá, de tristeza. Então, Adolf Hitler cometeu suicídio, né? Porque esses ditadores geralmente são frouxos e covardes, eles não têm coragem de enfrentar a história, né? Aí quando Stalin estava chegando em Berlim, né, com o Exército Vermelho, aí Hitler disse que preferia morrer do que se deixar prisioneiro pelo Exército Vermelho, né? Então deu um tiro na cabeça e fez muito bem. Ele se suicidou e a sua esposa, Eva Braun, também se casaram alguns dias antes e se suicidou. Ela tomou cicuta, eu acho, um veneno aí. E isso aconteceu dia 30 de abril de 45, né? Então, 9 de maio
o Exército Vermelho tomava Berlim, né, e ocupava aquilo tudo, e fizeram uma festa maravilhosa, dançaram na rua, botaram a bandeira lá no hashtag, muito lindo. Eu tenho um vídeo aí que eu espalhei aí, eu mandei ele o dia inteiro, dia 9 lá, eu mandei o dia inteiro na minha página. É o momento mais lindo do século XX. Já o Mussolini, né, em 43, ele tinha sido deposto e foi preso, né? Mas Hitler mandou uma operação para salvar o desgraçado, né? Que a esse momento eles eram aliados, né? E o Duce teve esse sucesso, né? Que foi capturado, mas depois foi capturado, né? E executado pelos guerrilheiros comunistas em abril de 45 também, né? Mais ou menos no mesmo momento. E seu corpo foi pendurado de cabeça para baixo em Milão e o corpo foi pisoteado pela população. Uma morte gloriosa para Mussolini. Salazar, né? Salazar, em 68, esse aí morreu de velho, sofreu derrame cerebral e foi substituído por Marcelo Caetano, ex-ministro das colônias. Já Pinochet é o malfadado ditador latino-americano, né? Ele chegou a a chamar eleições pensando que todo mundo ia votar nele. Aí os chilenos em massa votaram. Não, ele achava, né, que os chilenos iam votar em massa por ele, mas 56% votaram pelo fim da ditadura. E ele não disse que não saía nem a pau, mas acabou saindo, né? Fizeram lá um governo de transição e depois ele foi condenado como crime pela humanidade. Acho, não sei se chegou a ser preso na Inglaterra, uma coisa assim. A vida dele não me interessa muito, não, depois que eu saí do Chile. O Paraguai foi uma história muito bonita, muito boa. Né? O Stroessner, né, que é o Stroessner é um dos piores ditadores que teve na América Latina, né? Porque o cara ainda por cima era pedófilo, ele acharam lá no banheiro dele cadáveres de crianças, ele sequestrava crianças, menininhas índias que ele mandava buscar no interior e ele era pedófilo, ele abusava dessas crianças e depois matava, um horror. E esse foi o cara que Bozó foi lá elogiar, né? Ele elogiou também Pinochet, né? Porque os amigos de Bozó é tudo desse estilo, né? Então, Alfred Stroessner tornou-se ditador em 54, né? E governou o país com mão de ferro por 35 anos, né? E instaurou um culto a si mesmo, né? Porque esses ditadores têm mania também de culto da personalidade, né? A principal desviação psicológica deles é essa, é o culto da personalidade. São psicopatas, né? E fissura no cérebro, então eles... narcisista perverso, né? Então, ele mantinha uma fachada meio democrática assim, né? E, com o Partido Colorado lá, que realizava eleições, mas todas fraudadas. Ele sempre vencia com mais de 95% dos votos, imagina. E o cara que reprimiu, que fez uma... Nossa, os líderes opositores foram presos, exilados, foram assassinados. Teve um preso comunista no Paraguai que ficou 35 anos numa cela isolado, esse cara, e não enlouqueceu. Putz, grilo. É muita fortaleza mental, né? Os comunistas, muito mesmo. Eu não sou comunista, eu sou anarcocomunista. Mas eu conheço a história dos comunistas e eu admiro muita coisa neles, muita mesmo. Cúmulo do nepotismo, né? A questão dele foi resolvida em 1989 pelo seu próprio consogro. Um outro general lá, o Andrés Rodrigues, um militar que estava irritado com Stroessner por ter fechado sua lucrativa agência de câmbio. Quer dizer, o general tinha uma agência de câmbio e Stroessner fechou, né, em Assunção. Aí ele aproveitou da insatisfação de muitos militares, né, e derrubou o ditador. Quer dizer, Stroessner partiu para onde? No exílio? Onde ele viveu até, permaneceu impune, viveu até o fim da vida. Brasil, ditadura militar, deu refúgio para ele lá. Mas, bom, foi derrubado pelo cunhado.
Cuidado, Bolsonaro. Cuidado com o Carluxo. Ó. Eu sempre achei que um dia tu vai dizer até tu, Brutus, não, até tu, Carluxo. Somoza não morreu senil, coitado, se fudeu. Na, é, ele não viveu na sua vida familiar até o fim da vida. Ele, em 80, o governo sandinista, né, a guerrilha, né, enviou a Assunção, onde ele estava é, exilado, né, e um comando liderado por um argentino, é, definido popularmente como o Rambo na versão marxista, era o Rambo do marxismo. E o grupo emboscou Somoza, né, e meteu-lhe um tiro de bazuca, e ele morreu assim, já morreu tarde. E o da Bolívia, né, Gualberto Villarroel, que protagonizou a saída de menor sucesso do poder por parte de um ditador sul-americano. Né? Ele havia se transformado num ditador em 43. 3 anos depois, ordenou uma sangrenta repressão nos trabalhadores das minas e fechou jornais, tudo que era crítico a ele, ele mandou fechar, né? E tinha simpatias pelo fascismo, né? E, em um certo momento, a partir de 46, ele tornou-se alvo de protestos e em julho de 46, uma multidão furiosa entrou no Palácio Queimado, né, em La Paz, invadiu o escritório de Villarroel, que foi intensamente espancado. Na sequência, foi jogado pela janela e depois pendurado pelos pés em um poste de luz. Uma morte honrosa, né, para um ditador igual que Mussolini. Mas, enfim, tem muito ditador aí que morreu, mas não dá para contar a história de todos eles, mas pode achar na internet, está tudo lá. A maioria teve um fim trágico, né? Porque essa gente, eles arrumam muitos inimigos, inclusive dentro de casa, né? Dentro do palácio. Por isso que chamam intrigas de palácio. Porque todo mundo que está no palácio está tudo ali, tudo doido para pegar o poder, entendeu? Estão ali fingindo medo, estão ali arrumando, lambendo, né, puxando o saco do ditador, mas na primeira oportunidade eles vão e tomam e derrubam, entendeu? E traem. Olha aí o Moro, né, meteu lá a facada nas costas do Bozó, pena que foi uma facada simbólica, né? Sinceramente, eu estou desejando que Bolsonaro morra. Não tô dizendo que vou matar, nem que estou querendo matar, nem que ninguém tem que matar. Eu estou desejando que ele morra. Desejar uma coisa, né? Querer é outra. Desejar não mata ninguém, infelizmente. Bom, hoje a gente vai só ler algumas coisinhas de Chaplin, porque eu não sei nem se funcionou a live, estou aqui talvez até conversando comigo sozinha. Então, algumas palavras de Charles Chaplin sobre o humorismo, né? Que eu falei ali que o humor derruba. Então, o humorismo nos alivia das vicissitudes da vida, ativando o nosso senso de proporção e revelando-nos que a seriedade exagerada tende ao absurdo. Chega um momento em sua vida que você sabe que é imprescindível para você quem nunca foi, quem não é mais, quem será sempre. Durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam, outras que vêm e passam. Existem aquelas que vêm, ficam e depois de algum tempo se vão. Mas existem aquelas que vêm e se vão com uma enorme vontade de ficar. Sorre. Sorre quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Sorre quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorre quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorre, vai mentindo a sua dor e ao notar que tu sorres, todo mundo irá supor que és feliz. Mas seja feliz. Não lhe importa o que o mundo pensa, seja feliz. Faça tudo para ser feliz. Uma das melhores maneiras de ser feliz é rir, cantar, fazer poesia, né? Amar, ter amigos,
conhecer mundos, é bom demais, né? Então, acho que todo mundo viu O Grande Ditador, né? O filme O Grande Ditador, esse filme que valeu a Chaplin uma grande tristeza, porque ele fez esse filme denunciando os crimes de Hitler, né? Já denunciava os campos de concentração. Ele mostra no filme O Grande Ditador, se vê os campos de concentração, né? Que eram os campos onde estavam os comunistas, os opositores do regime, né? Que é desde 1933 que havia campos de concentração. E então Chaplin denunciou isso no seu filme e ele teve um processo contra ele, né? Um pedido de expulsão, porque segundo o governo americano ele estava ofendendo um país amigo. E era amigo mesmo, eles fizeram muito negócio. Até você já se perguntou quem é que fornecia gasolina para os tanques de Hitler? Não era pouca não que ele precisou, era muita. E quem é que tinha o monopólio do petróleo? Texaco, S. Então, eu sei que eu faço pergunta chata, mas é chato mesmo. Tem que se perguntar como isso acontecia, como é possível, né? Por que é que eles não bombardearam em torno dos campos de concentração? Todo mundo sabia que estava ali. Por quê? Porque usavam os judeus e o povo que estava no campo de concentração, que não era só judeu, como escravo. Eles eram escravos, trabalhavam o dia inteiro, entendeu? Para as empresas, inclusive as empresas americanas como RTT e sei lá, entendeu? Por isso. A melhor coisa foi o Exército Vermelho chegar em Berlim, não, porque senão até hoje estava tudo aí, porque você veja bem, África do Sul, quem ajudava o apartheid? Israel, Estados Unidos, toda essa gente ajudava o apartheid. Então, no filme O Grande Ditador tem um discurso o discurso final de Chaplin é muito bonito, né? E eu peguei ele aqui para a gente terminar. Caminho da vida. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquina, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Pronto. Viva Chaplin. Vejam O Grande Ditador, vale a pena ver para que nunca mais aconteça. O Brasil está correndo perigo sério. Se não resolverem essa semana, se Bolsonaro não for afastado essa semana, aí eu me garanto que estou no inferno de Dante. Perca a esperança. Enfim. Obrigada. Boa noite. Beijo. Cuidem de vocês. Cuidem dos outros.